Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Hoje será o nosso segundo Evangelho no Lar e como sempre, como já estudamos e falamos no vídeo passado, nós fazemos uma oração logo no início e depois abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Evangelho no Lar pode ser feito até com a Bíblia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Gostem, subscrevam, compartilhem com outras pessoas que querem ouvir e possam ouvir e aprender, porque todos nós estaremos a aprender aqui neste momento e neste dia. Então vamos fazer uma pequena oração e depois começamos com o Evangelho. Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma hora, por esta hora, por este instante, por estarmos aqui juntos e por podermos aprender um pouco mais, podemos ensinar, podemos estar aqui a falar um pouco daquilo que são as leis morais ensinadas pelo nosso Mestre Cristo. Obrigado a todos que se fazem presentes deste lado e do outro lado e pedimos ao Pai que fluidifique as nossas águas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dê-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas estamos deixados cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Prontos, já fizemos a nossa pequena abertura e depois vamos pegar o nosso Evangelho e a gente vê, e a gente pega e lê o acaso, abre o acaso e lê o acaso. Como já dissemos no vídeo passado, também é necessário que se ponha um copo de água para que seja fluidificada, apenas isso. Então vamos ver qual é o tema que vai sair. O tema passado nós falamos do ódio e no tema de hoje vamos falar de bem-aventurados que são mansos e pacíficos. E aqui é injúrias e violências. O título é Injúrias e Violências. Está no capítulo Bem-aventurados mansos e pacíficos. E o título do tema de hoje é Injúrias e Violência. Como disse o tema passado, nós falamos do ódio, hoje estamos a falar das injúrias e violências. Então vamos começar a ler aqui o texto. Diz assim: Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus 5, 4. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu amigo merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser raca ao seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então nós vamos fazer aqui vamos fazer aqui uma pequena vamos destrinçar o que aqui está escrito e porque que está escrito, não é?
o que Cristo quis dizer com estas palavras, nós vamos perceber. Então, assim, o primeiro ponto que está no capítulo Mateus 5,4, que é: bem-aventurados que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, estamos aqui, vamos lá ver, vamos analisar. Aqueles que são mansos e pacíficos hoje herdarão a terra. Herdarão, estamos a falar do futuro, não estamos a falar do presente. Quando é que eles herdarão a terra? Não é? Quando é que eles herdarão a terra? Então, só pela lei da reencarnação é que estas palavras elas são melhor entendidas, não é? Elas serão melhor entendidas. Mas voltando à questão, bem-aventurados mansos. Por que nós temos que ser mansos e temos que ser pacíficos? Ser manso e pacífico não significa que tem que ser passivo. Não significa que a gente tem que ser bonzinho. Porque o bonzinho é aquele que nunca diz não. Diz sim para tudo e jamais diz não. Nós devemos tentar fazer o bem o máximo que a gente puder. E esta é a nossa missão. Não é? Então, ser manso, para quem é manso, o primeiro beneficiado da nossa mansuetude somos nós próprios. Porque a partir do momento em que nós somos mansos, nós temos uma vida mais pacífica. Não brigamos connosco próprios, não brigamos com o mundo, e com isso não temos outros problemas que advêm das brigas constantes, daquelas pessoas que se encolerizam constantemente contra os outros, contra o mundo, contra tudo. Essas mesmas pessoas têm sempre problemas de saúde bastante graves, não é? Isto quando não tem problemas, isto quando ela vai se agravando cada vez mais e poderão ter no futuro até problemas cardíacos, não é? Porque a pessoa que está constantemente a brigar, ela tem problemas graves, desde problemas estomacais, apetite desregulado, problemas de coração e tantos outros, não é? Então, ser manso e ser pacífico significa em que nós não estamos a lutar com o mundo toda hora. Nós não estamos a lutar constantemente conosco próprios e com o mundo. E nós estamos a aceitar as coisas da qual nós não conseguimos mudar. Se uma coisa acontece e nós não conseguimos mudar esta coisa, somos impotentes, seja pela lei da física, seja pela lei da química, ou seja porque não está ao nosso alcance essa mesma alteração. Logo, nós devíamos a priori aceitar do que lutar, não é? Mas o que acontece é que nós constantemente lutamos contra as coisas. Nós não conseguimos mudar, por exemplo, coisas que machucam, que maltratam. Uma morte do ente querido. Nós devemos ter o luto normal, o sofrimento, o sofrimento não digo, ter aquele processo, que é o processo de, a morte aconteceu e nós temos um processo normal, que é de uma certa dor, uma saudade, etc. Mas nós não conseguimos fazer voltar aquela pessoa. Então, para que é que nós vamos estar a brigar constantemente e a nos sacrificar e a nos martirizar, sendo que nós não conseguimos fazer com que aquela pessoa volte? Não é? Isto não significa que a gente não tenha saudades da pessoa. Nós sentimos saudades. Só que temos a aceitação. É um facto de que humanamente é impossível
o regresso daquela pessoa à vida. Podemos falar de uma outra coisa, podemos falar também de situações em que um determinado objeto se destruiu, um determinado objeto partiu e nós discutimos, nós brigamos com todo mundo, sabendo que aquele mesmo objeto já não vai voltar à sua fase natural. Então, temos duas hipóteses. Ou aceitamos que o objeto partiu, limpamos o lixo, deitamos fora e compramos um outro objeto igual ou parecido para substituição, ou brigamos dias e dias, constantemente, porque não aceitamos que aquele objeto se tenha partido. Então, o primeiro, que é o que aceita, ele avança mais rápido. Por quê? Porque ele aceitou, faz o que tem que fazer, vai comprar um novo objeto, no caso estamos a falar de objeto, podia ser outra coisa, e substitui automaticamente e caminha. Aquele que reclama, primeiro é que o objeto não vai voltar, segundo é que ele está a martirizar-se a si próprio, está a danificar o seu corpo com as energias negativas, com a desestabilização hormonal, com a desestabilização de todos do seu corpo. Começa a apanhar taquicardia, começa a ficar extremamente nervoso, etc., sendo que isto só serve apenas para danificar o corpo. Então, bem-aventurado os mansos e os pacíficos, tem sentido profundo, mas estamos a falar aqui também num sentido mais simples, de forma que as pessoas também consigam perceber. E o sentido primordial de bem-aventurados, mansos e pacíficos é que a lei divina é a lei de amor, não é? E o amor é pacífico, o amor é manso, o amor aceita, o amor respeita, não é? Então, se nós dizemos que amamos, então devemos aceitar, devemos compreender, porque o amor pressupõe isto tudo. O amor pressupõe a compreensão de que nem todos somos iguais, nem todos temos a mesma percepção, nem todos temos a mesma inteligência. Então devemos aceitar, devemos compreender. Então os mansos e pacíficos automaticamente são aqueles que também amam e percebem de que se uma coisa aconteceu, ela aconteceu e já não há muito que se possa fazer para alterar, porque uma vez feita uma ação, ela está feita. Nós podemos até pedir desculpas, podemos até reverter a situação, mas ela não vai anular o facto que foi feito, não é? Se eu fizer mal a alguém e em seguida pedir desculpas, essa pessoa pode me perdoar, mas isso não vai anular o facto do mal causado. Isso podemos dar aqui muitos exemplos. Então, bem-aventurados mansos e pacíficos, os mansos porque herdarão a terra, e os mansos e pacíficos porque são chamados filhos de Deus. Eles vão herdar a terra quando? Nesta existência? Não. Mas eles herdarão a terra de acordo com o próprio processo de evolução do planeta. E no caso concreto nós estamos aqui num processo de transição planetária. Neste processo de transição planetária nós estamos a sair de provas e expiações para um planeta de regeneração. O planeta de regeneração é um planeta que já é melhor que o planeta de provas e expiações, embora nas suas primeiras horas, vamos dizer assim, horas planetárias, não é hora do relógio, nos seus primeiros tempos, nos seus primeiros anos e séculos, ainda estará muito misturado daquilo que
que é o planeta de provas e expiações, onde existe ainda muita dor, muito sofrimento. Mas estamos nessa fase de transição. E essa é uma fase de transição em que aqueles que ainda insistem em fazer o mal, aqueles que ainda insistem em prejudicar danosamente, não é? Não estamos a falar de prejuízos leves, mas estamos a falar de prejuízos danosos, aqueles que insistem profundamente no mal, estes já não voltarão para a Terra, já não encarnarão na Terra. Estes irão para planetas inferiores, planetas em que estarão na mesma fase em que a Terra se encontra ou se encontrava alguns anos atrás, por causa do seu padrão vibratório, não é? Então, estes que hoje são mansos e pacíficos, eles voltarão a encarnar na Terra e entrarão no planeta de regeneração. Aqueles que continuam a ser violentos e a criar danos gravíssimos aos outros, estes não voltarão à Terra. Então, bem-aventurados mansos, porque possuirão a Terra, ou herdarão a Terra. É isso que estamos a falar. Então, neste processo de encarnação e reencarnação, aqueles que seguem o caminho do bem, estes voltarão à Terra, voltarão a possuir a Terra num futuro que está prestes a acontecer, que já estamos nas últimas fases do planeta de regeneração. O terceiro ponto, talvez nós vamos abordar isso com mais profundidade quando estivermos a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e a fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, como é apenas o Evangelho do Lar, o Evangelho do Lar pressupõe ser curto, não pressupõe ser muito longo, não é? Então, só para resumir aqui o terceiro ponto, diz assim: aprendeste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. O que disser raca, o seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Vamos lá ver uma coisa. Em direito a gente diz assim: aquele que proíbe o menor, proíbe o maior, não é? E aquele que permite o maior, logo permite também o menor. E aqui nós temos uma questão. Jesus diz assim: aprendeste o que foi dito, não matarás, e aquele que matará será condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Não estamos a falar de matar, mas estamos a falar de se encolerizar. Encolerizar é o quê? Zangar-se, brigar, irar-se contra alguém constantemente. Será condenado pelo julgamento. Aquele que disser raca é uma atitude que existia e ainda continua a existir, que é a gente xinga alguém e cospe de lado, ou seja, profere uma palavra mais grosseira a alguém e escarra do lado. Isto é que é raca, não é? Então, isto acontece em muitos povos e nós aqui também fazemos muito isto em Angola, não é? Em outros povos também acontece. Isto é que Jesus estava a falar de raca. Merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. O fogo do inferno, estamos a falar aqui no fogo, o fogo literal, porque Jesus, sendo o filho mais velho, trazendo aqui para a terra, não é? Já que somos todos irmãos, e na terra ele é o mais velho, não é? Sendo o filho mais velho, ele percebe a lei divina, e a lei divina é uma lei de amor. Amai
a Deus acima de todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. É uma lei de amor. Logo, o fogo do inferno que ele está a falar aqui não é o fogo literal, o fogo que queima e que mata. Estamos a falar aqui de um fogo diferente. Porque aquele que faz mal a alguém, o que é que acontece? Mais cedo ou mais tarde a sua consciência o cobra. E a sua consciência cobrando, chegará o tempo em que ele sofrerá as consequências dos atos cometidos. A dor, sofrimento, etc. Isso tem a ver com esse inferno, num estado mental, num estado físico, um estado mental. Sendo o estado mental, lógico, afetará também o estado físico. Pronto, isso é só uma coisa mais breve, demoramos já muito tempo e vamos fazer aqui o nosso encerramento, fazemos uma oração final e agradecemos também pela presença de todos aí deste lado, aqueles que puderem assistir, que convidem outras pessoas também a assistir o Evangelho no Lar, que é um Evangelho que se faz sempre à mesma hora e para nós aqui às quintas-feiras. Vamos fazer uma oração de término e encerramos assim o nosso Evangelho, mas antes de encerrar, já sabe quais são os processos que nós constantemente aqui falamos. Se inscreva no canal, partilha, comente, para que possa criar um engajamento, para que possa criar relevância no próprio YouTube, provavelmente no Facebook e talvez no Instagram. Então, quanto mais comentar e partilhar, mais isso se torna relevante. E também vamos espalhar o conhecimento, vamos abrir a luz do conhecimento. E isto não é uma igreja, é apenas uma doutrina. Vamos encerrar. Pai amado, muito obrigado por mais este dia, por este instante e por este momento. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo entendimento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dê-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.